O que pode um menino órfão de pai, muito pobre, com sua senhora mãe e uma irmãzinha de 3 anos, morando na periferia de uma cidade de tamanho médio? O que pode esse menino desempregado, muito pobre, fazer em benefício de outros e de sua própria família, principalmente? O menino chamava-se Joaquim. O senhor, seu pai, morreu cedo. Foi ceifado cedo dessa vida, atropelado por um caminhão enquanto procurava trabalho para se sustentar e a sua família. Ficou ali Joaquim, sua mamãezinha e uma irmã de 3 aninhos, residindo numa casa muito modesta, muito simples. Joaquim, já com 9 anos de idade, era preocupado com a sobrevivência de sua mãe, sua irmãzinha, mas também ele era preocupado com a situação social das famílias vizinhas ao lugar onde morava. Aquele lugar improvisado, aquele lugar, uma habitação tosca, uma habitação repleta de pobreza. Mas a mente de Joaquim era também repleta de sonhos. E ele tinha uma disposição enorme para trabalhar. Assim é que, 2 vezes por semana, ele ia com uma enorme bolsa de plástico que ganhou de uma senhora, uma professora vizinha. Ele ia até 2 feiras, uma feira às quintas-feiras, outra feira de venda de produtos alimentícios, feira livre, no sábado. E a cada viagem, lá para as 2 da tarde, voltava ele trazendo melões, laranjas, bananas, mangas e até alguma jaca, uma fruta pesada, que esses alimentos eram dados a ele, doados por aqueles gentis, humildes e abençoados trabalhadores feirantes, homens, mulheres e jovens. Assim, ele trazia aquele alimento, abastecia sua casa por alguns dias, também um pouco ele distribuía para vizinhos também igualmente carentes, como já dissemos, e assim o menino Joaquim foi crescendo e se tornando estimado, querido por aquela vizinhança, porque ele era um rapaz dinâmico, trabalhador, disposto, estudava à tarde. Nos dias de quinta-feira ele faltava a aula porque chegava bem tarde daquela feira e muito cansado. Então a sua família e os vizinhos eram servidos daquelas frutas, mas as sementes Joaquim guardava em algumas latinhas. Passados alguns dias, lá ia ele bem cedo, com uma enxadinha na sua mão, cavava ao longo do caminho, nas margens do caminho, algumas covas e plantava sementes de jaca, sementes de manga, sementes de mamão, por exemplo, e outras frutas que produzem sementes que são fáceis de plantar. E assim ele foi levando a vida. Aprendeu bem aos 9 anos de idade, aprendeu a escrever, aprendeu a ler, prestativo para toda a vizinhança, e assim os tempos se passaram. 3, 4 anos depois, diversas daquelas sementes que ele havia plantado cresceram, se desenvolveram, tornaram-se árvores frutíferas, algumas frondosas, e assim toda aquela região, todo aquele bairro ficou admirado e ficou abençoado pelo trabalho daquele menino que nunca precisou procurar emprego, mas se preocupava com a sobrevivência de sua mãe, sua irmãzinha e também de toda a vizinhança mais próxima e até alguns mais distantes. Logo, a imprensa se interessou pelo assunto. Lá foi uma equipe de reportagem, gravou o exemplo do pequenino, do pobre menino Joaquim. Aquilo chamou a atenção de empresários, de muitas pessoas de destaque na sociedade maior, e dessa maneira então Joaquim tornou-se um vulto
um menino, um jovem de destaque em toda aquela cidade e exemplo também para muitas outras cidades daquele país. A notícia do seu comportamento até chegou a países distantes, lá no estrangeiro. Muito bem, oportunidades múltiplas surgiram para Joaquim. Agora ele trabalhava, logo foi contratado como auxiliar de gerência de um grande pomar que produzia frutas de excelente qualidade até para exportação. E aquele menino teve então uma juventude feliz, uma juventude exitosa, tornou-se um rapaz de sucesso a partir de uma coisa tão simples, um comportamento tão inocente, tão infantil, de ganhar frutas doadas por generosos feirantes. No final do movimento, quando estava já acabando o comércio, ele era então abençoado com as doações que eles lhe faziam e se tornou um homem, um varão exemplar e de destaque. Conhecemos muitos jovens que, ao longo da vida, a partir de atividades simples, se destacaram e tornaram-se preciosos para sua família, sua comunidade e cidades, regiões maiores, enfim. O mundo precisa de pessoas que semeiem tanto no campo das ideias como na prática de atividades reais, atividades práticas, atividades visíveis. Precisa de bons semeadores em todas as áreas.